E aí pessoal do ensino médio, tudo bem? Hoje o nosso conteúdo será um conteúdo básico, em comum para todos, devido a gente estar vivenciando uma semana de testes. Desde já quero dizer aos alunos que fizeram os testes que alguns precisam estudar um pouco mais, focar mais nessa questão de organização do espaço e de tempo de estudos. Os que ainda não fizeram a segunda chamada, por favor, entre em contato comigo para que a gente possa fazer a realização e a nota de vocês seja enviada para o colégio, certo? Hoje a gente vai ter uma aula um pouco breve, um homem comum para todo o ensino médio, que é um tema muito importante que precisa ser falado em nossa sociedade, sobre as questões econômicas e sociais. Toda vez que a gente fala sobre questões econômicas, nós iremos lembrar um pouco do processo histórico, lembramos um pouco da questão do início do capitalismo. Quando a gente fala de industrialização, a gente começa a lembrar das questões de modificações nas fábricas, o processo de êxodo rural, que foi a mudança das pessoas migrarem do campo para a cidade, das modificações que as cidades começam a passar e cada vez mais da elevação do processo do capital. Não podemos esquecer também das questões das atividades autônomas, também das atividades informais, que são aquelas atividades que não prestam os devidos impostos, que geralmente são denominadas de camelôs. Mas quando a gente fala dessas questões econômicas, começamos agora a evidenciar diante de um processo pandêmico que, se a um determinado período você não tem incentivos públicos e você não tem valorização desse determinado mercado de trabalho, você irá sofrer por essas ações. Então é preciso que você faça esse processo de incentivo, de valorização e de inserção no mercado de trabalho. Se aquele mercado que irá gerar lucros está parado, sem ter esse processo de comunicação, de venda entre pessoas, chega um determinado momento que, se ele não tiver um incentivo, ele irá fazer esse processo de quebra. Então, toda vez que a gente fala de questões econômicas, nós sempre lembraremos que o capital ele é o incentivador de toda essa situação. É o capital que vai discernir tudo o que irá acontecer diante desse processo. E aí agora a gente começa a evidenciar que talvez o processo de globalização, que a gente entende que é a comunicação mundial, ele é muito importante para esse processo de economia. Mas aí a gente começa a evidenciar que, se não existir uma comunicação boa, se não existir uma parceria entre países, chegará um processo de tempo que aquele produto já se torna desvalorizado e agora os países tendem a migrar para outros, visando a questão de aceitação, boa formalidade, entre outros fatores. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre em comunicação para que a gente possa evidenciar e vivenciar um processo econômico elevado. E quando a gente fala das questões sociais, nós lembramos muito da questão do desemprego. Por que da questão do desemprego? Porque é um fator que vem ocorrendo em grande incidência em nossa sociedade. Antes mesmo desse processo de pandemia já era possível evidenciar. E agora, com esse processo de pandemia no qual muitas empresas têm determinado seus fechamentos, muitas pessoas têm perdido seus empregos e muitas vezes começam a vivenciar agora o processo do alto índice da pobreza pelo fato de não se ter tantos recursos para a sua sobrevivência. Hoje, como nossa aula será breve, vocês irão fazer uma pesquisa sobre o PIB brasileiro, como é que ele se encontra, de no mínimo 20 linhas, e o prazo de entrega é até hoje às 15 horas, certo? E na próxima semana nós já voltamos com os nossos assuntos. Tchau e um bom dia.